Muito bem, e se eu quiser ver os descritores de arquivos do processo do shell corrente? Deixa eu reorganizar aqui o terminal para a gente fazer esse experimento. Maravilha, já está tudo organizado. Eu deixei ainda o resultado aí da listagem do processo do LS, dos descritores de arquivos do processo do LS, para a gente fazer uma comparação. Só que para poder fazer a listagem dos descritores de arquivos do shell que está aqui rodando no terminal, no processo dele, eu vou utilizar o parâmetro especial cifrão, que a gente expande colocando um cifrão na frente. Então, expandindo o cifrão, o que eu vou ter? O número do processo do shell corrente. Esse número é desconhecido? Não, porque o processo do shell já está rolando, né, já existe, o shell já está em execução desde o momento que eu abri o terminal, então ele tem um número de processo, ele tem um PID e, portanto, eu não vou usar self. Self para quando a gente não sabe qual será o número do processo. Mas aqui no shell eu sei qual é, e eu vejo que processo é esse, expandindo o parâmetro especial cifrão. Então, eco cifrão, cifrão, está lá. Então, eu tenho esse número de processo. Só que eu não preciso ficar escrevendo o tempo todo, eu posso repetir este comando aqui da listagem utilizando a própria expansão, né, que vai resultar, obviamente, neste PID 69108. Teclando Enter, repara que, apesar de eu não ter usado o self, o bash tem um quarto descritor de arquivos também, cujo número é 255. Isso é coisa do bash. O programa do bash, o código do bash, sempre vai requisitar um descritor de arquivos de onde ele possa ler e escrever a origem dos seus comandos e o destino das saídas que ele produzir. No caso, é o terminal. Veja, o 255 é o terminal. É basicamente uma cópia dos descritores arquivos 0 e 1, né? Basicamente, ele abriu o mesmo descritor de arquivos ligado à entrada padrão no outro descritor de arquivos. O fato do processo ter por padrão acesso a 3 descritores de arquivos não significa que ele não possa criar outros descritores de arquivos, porque é exatamente através dos descritores de arquivos que qualquer programa poderá ler e escrever em arquivos. Então, se eu precisar no meu programa acessar o conteúdo de um arquivo, que não seja um dos 3 que está aqui associado ao terminal, eu terei que criar outros, e é possível fazer isso no shell também, como nós veremos bem lá na frente, quando a gente estiver falando da plataforma, do shell como uma plataforma. Por enquanto, basta observar que o bash vai requisitar ao sistema o acesso a um arquivo qualquer, que é de onde ele vai ler comandos e escrever saídas. Ele vai continuar usando o 0, o 1 e o 2? Vai. Isso aqui é uma cópia, mas ela tem também a sua finalidade, principalmente quando a gente estiver trabalhando com scripts. E dessa vez eu vou limpar novamente aqui o terminal para a gente poder comparar a listagem dos descritores de arquivos do shell corrente no terminal com o do shell que vai ser iniciado para executar um script. Bacana. Eu tenho já criado um script aqui. Esse script também está no repositório do curso, antecipadamente. E o que eu vou fazer é mostrar para vocês o conteúdo desse script. Eu vou usar o cat para isso. O cat, inclusive, vai ler o conteúdo de um arquivo e vai exibir, né, esse conteúdo na saída padrão do processo do cat. Mas o fato é que o arquivo do meu script está no meu diretório pessoal, dentro da pasta bin, e o nome dele é nome-fd.sh. Bacana, esse aqui é o script nome, que vai ter a função apenas de exibir
os descritores de arquivos disponibilizados para o shell quando a gente executar, quando a gente invocar um script. Então, bora lá. Veja, o meu arquivo nome fd contém primeiro uma hashbang, tá? Que não vem ao caso, mas é exatamente o mesmo comando que nós executamos no terminal. O comando é o mesmo, mas o shell será diferente. Portanto, a expansão do parâmetro especial cifrão resultará em outro número de processo, diferente daquele processo do shell que eu estou rodando e onde eu vou invocar a execução do meu script. Como nós fizemos na última aula, o diretório bin está nos caminhos de executáveis que o shell vai consultar para buscar comandos, para buscar arquivos de programas e de executáveis. E graças a isso nós podemos simplesmente executar o script apenas digitando o seu nome. Então, vamos lá. Nome, veja que até autocompleta, ó, porque já está no caminho, então, maravilha. E executando aqui, observe o resultado. Basicamente, eu tenho os 3 descritores de arquivos associados ou ligados, linkados, ao dispositivo de terminal. Mas o 4º descritor de arquivos que o bash requisita para cumprir com as suas funções está ligado ao próprio arquivo do script. E repare também que, enquanto eu estava ligado, enquanto o bash liga o seu descritor de arquivos 255 ao terminal, as permissões de acesso a este arquivo são para R, read, e W, write, ou seja, leitura e escrita. Mas no caso aqui, quando o descritor 255, que é coisa do bash, não espere encontrar isso em todos os programas, ok? Enfim, aqui, no caso do script em execução, o descritor de arquivos 255 está ligado ao próprio arquivo do script, mas ele não pode escrever nesse arquivo. Ele abriu este arquivo apenas para leitura. Por que ele abriu para leitura? Porque para executar o conteúdo do script, o shell precisa ler os comandos que estão ali. Ele não pode utilizar o descritor de arquivo 0 para essa finalidade, porque o descritor de arquivo 0 precisa ainda estar conectado ao terminal para que os nossos scripts, por exemplo, entre outras finalidades, possa receber dados pela entrada padrão. E a possibilidade de receber dados pela entrada padrão é justamente o que nós precisamos para resolver o problema da aula 3, que é receber um nome pela entrada padrão e imprimir salve esse nome a partir daí. Então, o descritor de arquivo 0, para que isso seja possível em qualquer script, não apenas no nosso problema, precisa estar livre para este uso. E o shell vai continuar lendo o conteúdo do nosso arquivo de script pelo descritor de arquivos 255. Aí você poderia me perguntar, mas Blau, você não falou que você pode passar o nome do arquivo como argumento para o executável do bash e assim executar o conteúdo do arquivo? Sim, mas meu caro, minha cara, como que o processo lê o conteúdo de um arquivo? É justamente requisitando um descritor de arquivos para uma determinada finalidade, ou ambas, leitura e escrita, ou apenas leitura, ou apenas escrita. São as 3 possibilidades, Enfim,
o descritor de arquivos 255, na execução de scripts, vai estar justamente disponibilizando para o shell o acesso à leitura do arquivo do script. E assim o shell vai fazer essa leitura e vai executar cada um dos comandos. O mesmo acontece aqui com o nosso cat. O cat leu o conteúdo de um arquivo cujo nome ele recebeu como argumento. No entanto, para que ele cumpra o seu papel de ler o conteúdo do arquivo, ele precisa requisitar um descritor de arquivos e proceder à sua leitura desta mesma forma que o Bash está fazendo, utilizando o descritor de arquivos 255. Então, isso é algo que acontece com a execução de qualquer programa e, mais exatamente, com qualquer processo em execução no sistema. Muito bem, eu vou aqui limpar o nosso ambiente novamente, usando a mágica da edição. Pronto! Eu só deixei a listagem dos descritores de arquivos associado à execução desse script aqui, porque ela vai ser útil para a gente entender como que, aí sim, a solução do problema 3, que é ler um nome pela entrada padrão e escrever salve simpatia a este nome, vai funcionar. Então, bora lá, porque escrever na saída padrão a gente sabe, a gente tem comandos como echo e printf, ambos comandos internos do shell, ambos built-in, para resolver esse problema, escrever um texto qualquer na saída padrão. Agora, se eu quiser ler algo que está na entrada padrão do shell iniciado para executar o meu script, eu preciso de um outro tipo de comando interno. E eu tenho uns dois aqui para trabalhar com a entrada padrão, acho que tem até mais, mas eu vou me limitar a apenas um deles nesse momento. Eu vou utilizar help-d para apresentar a descrição curta do comando ao qual eu me refiro, que é o comando interno read, de ler. O próprio nome já sugere. E veja que a descrição do built-in read é ler uma linha da entrada padrão e divide essa linha em campos. A parte de dividir em campos é muito interessante, mas não é exatamente assunto para hoje. Por enquanto, eu quero apenas resolver a questão de ler algo pela entrada padrão. Mas a gente precisa estar atento a essa descrição num aspecto dessa leitura, porque aqui diz que o read lê uma linha. Veja, se eu tiver várias linhas de texto de qualquer origem, por exemplo, o ls-l pode produzir mais de uma linha. Veja, aqui eu tenho um total 4 e eu tenho o nome do único arquivo existente nesse diretório, que é o arquivo teste.txt. São 2 linhas. Se eu tentar ler essas linhas com o read, apenas a primeira será lida. Eu posso utilizar o read para ler todas as linhas de um arquivo? Posso, tranquilo, mas eu vou precisar repetir o comando read dentro de uma estrutura qualquer de programação do shell que faça essa repetição. Enquanto esta repetição estiver sendo executada, o read vai ler primeiro a primeira linha, depois a segunda linha e assim por diante. Isso será assunto das próximas aulas ainda deste módulo, ok? Do módulo sobre a linguagem do shell. Mas, por enquanto, é importante que a gente fique atento ao fato de que o read vai ler apenas uma linha. E o que o read faz com essa linha que ele ler? Ele armazena em uma variável, ele atribui a uma variável. Na verdade, nós temos 2 possibilidades básicas de uso do comando read. Eu posso fazer simplesmente read e redirecionar algo para que ele leia,
provavelmente um arquivo. Eu vou colocar aqui para ler o nosso arquivo teste.txt e ele faz essa leitura. Como eu não determinei em qual variável ou a qual variável a linha lida deve ser atribuída, o read vai utilizar uma variável interna dele, que na verdade é uma variável do shell, né, específica para uso com o read, que se chama reply, de resposta em inglês, né? Então, nesse caso, onde eu não especifiquei uma variável de destino, o read vai atribuir o que ele leu do meu arquivo à variável reply. E eu posso expandir essa variável, né, com um cifrão aqui na frente e exibir essa expansão utilizando o echo. E aqui está o que tinha no arquivo teste.txt, pelo menos na primeira linha, era o meu nome, estava lá, Blau. Vamos confirmar, ó, cat teste.txt, e é verdade, a única linha existente neste arquivo tem o meu nome, Blau. Se eu editar esse arquivo teste.txt para incluir outras linhas, então aqui, ó, abrir com vim, botar aqui, ó, Luiz, Blau, Maria, Pedro, e até eu posso colocar Ana Maria aqui. Tem Maria de novo, mas não tem problema. Pelo menos é um nome que contém duas palavras, né? Pelo menos para nós, para a nossa leitura. Enfim, salvar e sair, repetindo o read. Tá vendo? Que está lendo, olha, o redirecionamento de leitura aqui. A entrada padrão foi substituída, né, que originalmente estava ligado ao terminal, foi substituída pelo arquivo teste.txt. Teclei Enter e fazendo a expansão do conteúdo da variável reply, olha lá, Luiz, porque desta vez, cat, a primeira linha do meu arquivo contém o nome Luiz. Eu vou limpar o terminal novamente para a gente falar da outra forma de uso do read. Então eu vou repetir o comando anterior, read, lendo o conteúdo do arquivo teste.txt, na verdade uma linha do arquivo teste.txt, expandindo o reply, eu tenho Luiz. Mas o read também pode receber como argumento o nome de uma variável. Então o que eu vou fazer é read nome. Vou utilizar esse nome de variável, a variável se chama nome, podia se chamar qualquer coisa, podia ser var, ok? Qualquer coisa, nome, e repetir o mesmo processo, o mesmo procedimento, ó, teste.txt. Pronto, outra vez o read leu o conteúdo do arquivo teste.txt, o conteúdo todo não, apenas uma linha. E o que estará então em reply? Ora, em reply estará a mesma coisa, porque dessa vez, como eu defini o nome da variável que receberá o conteúdo da linha lida, ela é que foi utilizada e o reply não foi alterado. Se eu fizer aqui o eco do reply, eu ainda vou ver Luiz. Mas se eu fizer a expansão do nome, veja, ainda também é Luiz. Para diferenciar, eu vou editar novamente o nosso arquivo teste.txt e vou fazer o seguinte, vou colocar Maria aqui para cima, para vocês verem a diferença. Então, ó, vamos repetir, ó, lendo o conteúdo do arquivo, a primeira linha do arquivo, e passando para a variável nome. Vamos ver como ficou o reply. Ó, o reply não foi alterado, continua sendo Luiz. E finalmente aqui, ó, expandindo o nome e imprimindo, nós temos Maria. Então esse é o uso mais básico
do comando interno read. É a sua utilização mais básica. Você lê algo que está disponível na entrada padrão, atribui essa linha que foi lida à variável interna reply, se você não passar argumento nenhum na invocação do read, ou então para uma variável específica. Na verdade, a gente pode, inclusive, definir várias variáveis para receber partes da linha. Vamos editar novamente aquele nosso teste.txt, cadê? Aqui, e dessa vez eu vou passar Ana Maria aqui para cima. Então, tá lá, copiei, colei, enfim, vou salvar, sair, maravilha. Eu vou limpar aqui, vou mostrar o que tem o nome, vou mostrar o que tem reply. E vou repetir o processo da leitura, dessa vez utilizando duas variáveis. Vou colocar nome 1 e nome 2, tá? Para facilitar para a gente. Pronto, fiz a leitura. Vamos repetir aqui o echo reply para ver se o reply foi alterado. Então tá aqui, ó. Reply continua inalterado. Mas o que eu tenho em nome, na expansão de nome? Nome ainda existe? Existe, está lá com Maria, né? Ele não foi utilizado dessa vez. Dessa vez eu usei nome 1 e nome 2 como as variáveis de destino da linha lida pelo read. Então o nome está lá, não foi alterado de forma alguma. Mas se eu fizer agora a expansão da variável nova aqui, ó, nome 1, o que eu terei ali? Ó? Terei Ana. E se eu fizer de nome 2, eu terei Maria. Porque a primeira linha do meu arquivo agora contém Ana espaço Maria. E relembrando a descrição do read, veja que ele lê uma linha da entrada padrão e a divide em campos. É assim que acontece. A gente não vai utilizar isso hoje, mas é apenas para matar a curiosidade. Como assim divide em campos? Divide em campos de acordo com a quantidade de variáveis que você define como argumento do read. Se você definir duas variáveis, quando na linha lida houver a ocorrência de um espaço, nós teremos a primeira palavra delimitada, a primeira palavra, o primeiro conjunto de caracteres até encontrar esse espaço vai ser atribuído à primeira variável. E todo o restante da linha será atribuído à segunda variável. Por isso que Ana foi parar em nome 1 e Maria foi parar em nome 2. Só para lembrar o conteúdo de teste.txt, veja que eu tenho Ana, espaço, Maria. E foi justamente o espaço que o nosso read utilizou para separar o que iria para a variável 1 e o que iria para a variável 2. Se eu tivesse aqui no meu arquivo ainda, ó, vim teste.txt, Ana Maria, eu vou adicionar mais palavras aqui, ó, das couves. Ok, salvei, saí. Vou repetir aqui, ó, o read. Pronto, está aqui. Da mesma forma, definindo apenas duas variáveis. E nesse caso, quem estará em nome 1? Ana continua ali. E quem estará em nome 2? Todo o restante da linha, porque eu só defini dois nomes de variáveis como argumentos para o read. Então, a segunda variável recebeu todo o restante da linha, Maria das Couves, e Ana ficou sozinha na primeira variável. Isso pode ser alterado. O espaço é o separador de palavras padrão para o read, mas nós podemos alterar isso, e isso sim é que é assunto para futuros problemas, futuras aulas, ok?